Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Startups Makers. E nesse vídeo vamos falar sobre a atividade O Mecanismo do Sucesso. Ao lidar com os desafios do último capítulo, você pode ter percebido que talvez o mais difícil não era pensar em ideias para contorná-los, mas sim aplicar essas ideias tanto na cultura quanto na estrutura da empresa. Até porque pensar em boas ideias é o papel dos empresários, é o papel dos empreendedores. Quando uma startup inicia suas atividades, normalmente são os fundadores que acabam fazendo todas as funções, e eles cuidam para que qualquer decisão ou reação aconteça da melhor maneira possível. E são eles que cuidam para que toda reação ou decisão da empresa acabem se realizando. Porém, quando as demandas aumentam, os empreendedores precisam da primeira peça-chave para que seus sonhos possam se tornar realidade. E essa peça-chave são as pessoas. Então, além de construir uma equipe que tem as competências necessárias, o empreendedor também precisa transmitir a sua cultura e a sua metodologia às pessoas escolhidas. E nesse momento, surge então a segunda peça-chave para o bom desenvolvimento da empresa, que são os processos. Que tal juntarmos essas peças importantes e ilustrar esse mecanismo para o sucesso? Então, mãos ao maker e vamos montar nossa atividade. Com o envelope aqui em mãos, eu vou abrir o nosso kit e pegar as peças para a montagem do mecanismo do sucesso. Então, eu vou retirá-las para que a gente comece a trabalhar então com a nossa atividade. Eu vou começar fixando as duas laterais do nosso projeto aqui na nossa base. Essa peça é a nossa base, é a peça com menos furos, como a gente pode perceber, essa aqui tem alguns recortes a mais. Então, eu vou simplesmente fixar aqui as nossas laterais no nosso projeto. Então, eu vou fixar aqui as duas laterais. Então aqui as duas laterais fixadas. E eu vou agora também já aproveitar e encaixar essa terceira peça, tudo bem? Que vai ser a frente do nosso projeto, aqui. Então a gente vai ter aqui quase todas as laterais já encaixadas, né? E vamos ter também aqui alguns dentinhos, né, na parte de baixo. Temos alguns furos circulares. Esses furos a gente pode simplesmente encaixar um parafuso neles e então colocar uma porca. Então a gente alinha bem a porca e gira ela até o parafuso ficar bem preso. E a gente vai repetir esse processo para as outras 4 peças, os outros 4 furos. Então, já vou fazer isso. Então, agora a gente já fixou aqui as laterais na parte de baixo, a gente já garante então que nenhuma peça vai acabar escapando, a gente pode seguir com o projeto. Eu vou começar pegando essa peça que tem esses 2 furinhos e esse encaixe aqui embaixo, e por ela eu vou passar o nosso LED. Então eu vou primeiro aqui, né, dar uma alinhadinha nos fios do LED para ficar um pouco mais fácil de passar. E aí eu vou passar o LED aqui pelo interior dos buracos. Então aqui, dessa forma, eu vou encaixar o nosso LED. E como vocês podem ver, a gente tem um furo, né, retangular aqui na nossa lateral. E ele encaixa justamente aqui como suporte do nosso LED. Então eu vou encaixar aqui o LED, nossa lampadinha, e aqui tá aí. Então, assim, dessa forma, fica o LED. Então, agora que a gente já conectou o LED aqui na nossa lateral, eu vou pegar 2 dessas pecinhas retangulares com esses furos aqui nas extremidades e eu vou pegar 2 desses parafusos maiores aqui e eu vou passar por elas, assim, dessa forma. E aí, então, como a gente pode ver aqui no motor, a gente também vai ter esses 2 furinhos aqui nas extremidades do motor. Então, eu vou passar esse parafuso por aqui, dessa forma, e encaixar o motor aqui na peça superior.
Se ele acabar não encaixando, às vezes o que pode resolver também o problema seria a gente tirar os fios aqui do meio, tá certo? Então se ele não encaixar, a gente passa os fios aqui por fora, tá bem? Para ele não dar volume aqui na nossa peça. Então a gente encaixa o motor assim, dessa maneira. Então vou passar aqui os parafusos também. E para ele ficar bem fixo, a gente pode também parafusar. Então, a gente pode dar uma parafusada. Aqui, apertar um pouco os parafusos e ele vai ficar bem fixo no MDF. Então, aqui a gente já tem a estrutura do nosso motor. Depois disso, então, a gente vai interligar as 3 engrenagens aqui na parte superior do nosso projeto. Como a gente pode ver, essa engrenagem escrito pessoas, ela tem esse furo, que ele é um retângulo com 2 lados um pouco arredondados. Esses 2 lados, né, esse tipo de furo, esse desenho, é o desenho certinho aqui do eixo do motor. Essa parte do motor que gira. Então a gente pode encaixar ela aqui. Aqui assim, dessa forma. Tentar não deixar muito fixo, porque senão às vezes o atrito acaba não deixando o motor girar. Então aqui, depois dessa etapa, a gente pode pegar a próxima engrenagem, a engrenagem aqui de processos, e então com os 2 parafusos que sobraram, a gente encaixa também a engrenagem de processos. Então só vou encaixar o parafuso aqui com a mão, deixar ele mais ou menos na altura aqui certinho. É importante também que os dentes eles estejam conectados da maneira correta. E aí, para fixar bem o parafuso, a gente pode novamente pegar uma chave e apertar. Bom, então depois aqui da gente parafusar, né, e prender certinho a engrenagem do processo, a gente pode fazer o teste, né? Aqui a gente já percebe que está tudo funcionando ok, então beleza. A gente pode ir para a última engrenagem, que é a engrenagem da gestão. Então eu vou fazer o mesmo processo, encaixar aqui os dentes, né? Encaixar a engrenagem aqui, alinhando esse furo com o furo central da engrenagem da gestão e colocando aqui o parafuso, fazendo o mesmo processo. Então eu vou alinhar aqui o parafuso. E agora que ele está alinhado, venho com a chave. Então, com os 2 parafusos já bem apertados, a gente pode fazer mais um teste, né? Aqui está dando uma escapadinha, então aqui seria o caso de apertar um pouquinho mais esse parafuso. Então eu vou fazer isso. Então vou apertar ele aqui só um pouquinho mais, para garantir que vai estar tudo ok. Então, a gente pode partir para a última etapa. A última etapa, a gente vai pegar aqui os fios do motor e a gente vai unir os fios do motor com os fios do LED. A gente não precisa seguir uma sequência exata, mas só pela ordem das cores certinhas, eu vou ligar o fio vermelho com o vermelho e o preto com o preto. Então, eu vou ligar aqui o fio vermelho, eu vou girar aqui assim dessa forma, e o fio preto também com o fio preto. Como eu falei, não necessariamente precisa ser essa ordem, mas apenas pelo padrão da cor. E aqui também não é necessário, mas se vocês preferirem, vocês podem pegar um pouquinho de fita isolante. A gente pode pegar aqui um pouquinho de fita isolante, para garantir tanto que os fios não vão se soltar, como também que um fio não vai encostar no outro, né? Então o LED acabou soltando aqui da lateral, eu vou reencaixar o LED, mas antes disso eu vou primeiro colocar ele aqui na parte superior. Então vou encaixar o LED aqui na parte superior, fazer um pouquinho de força, só para garantir que ele não vai sair, fica bem fixo. E então
colocar aqui a lateral. Então, vou encaixar aqui a lateral. Então, o LED aqui já encaixado, os fios aqui para baixo. Aí a gente pode, então, encaixar a parte superior aqui nas laterais. Então, temos aqui tudo encaixado, os fios para dentro, tudo certinho. Acabou sobrando uma pecinha dessa, porque no motor a gente utiliza somente duas. Se a gente usar três, acaba não dando o tamanho do parafuso suficiente. Então sobrou uma pecinha dessa, não tem problema. E temos também essas outras duas peças em que a gente vai juntar, uma aqui no meio da outra, assim dessa forma. Como a gente pode perceber, faz o formato certinho para a gente encaixar na engrenagem da gestão, aqui dessa maneira. Então a gente encaixa aqui, com as engrenagens encaixadas, os dentes aqui bem alinhados, a gente pode girar a engrenagem da gestão e a gente percebe que assim que a gente gira a engrenagem da gestão, o LED irá acender. A gente só tem que tomar um cuidado, porque se a gente girar no sentido oposto, né, que acabou até saindo um pouquinho os dentes, mas se a gente gira no sentido oposto, o LED não acende. Ele só acende em um único sentido. Tá certo? Então, aqui a gente precisa garantir que as engrenagens estão bem alinhadas, os parafusos bem apertados, o motor também bem apertado aqui, para que a gente possa girar sem nenhum problema as engrenagens da máquina aqui do processo. Beleza? Então, essa é a montagem. Temos aqui então pronta a nossa máquina do sucesso. Percebemos então com ela que não é somente as pessoas, ou somente a gestão, ou somente um bom processo que faz a empresa, mas o que vai fazer a empresa brilhar, assim como o LED, é a união de todas as engrenagens. Então, muito obrigado e até a próxima aula.